Alô, você que se liga aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, chegando aqui com uma aula para você, falando hoje do nosso artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Está no seu processo de habilitação? Vem com a gente, melhor forma de estudar, de forma resumida, para que você não esteja aí quebrando cabeça ou aí com aqueles efeitos especiais que tanto tem aí, às vezes fazem atrapalhar a sua memorização aí do seu conteúdo. Então, professor Moraes, já aqui há um longo tempo na estrada aí, com vários alunos, né, várias formações, e a gente está feliz em estar aqui com você nesse momento e que você possa aproveitar aí o material para o vídeo, copie esses slides, preste atenção no slide, porque isso aqui é a tua prova e a tua aprovação aí da CNH com certeza virá através desse material. Então, regras aí de percurso, falando aqui do nosso artigo 29, ele é um pouco extenso, mas eu trago ele de forma resumida para que você entenda e a partir de hoje você saiba aí como se comportar no trânsito e as regras do trânsito, para que você também não ache que a tal conduta está errada. Ah, mas eu vi uma viatura estacionado em um local proibido. Ah, mas eu vi um carro de fiscalização em um local proibido. E assim por diante, os carros que têm prioridade. E aí traz o artigo 29, seu texto, que o trânsito de veículos nas vias terrestres aberta à circulação obedecerá a seguinte norma, né? Então, o primeiro traz aí que a circulação faz pelo lado direito da via, né, gente? Então, sempre lado direito, claro que admite as exceções devidamente sinalizadas, como é no caso aí de fazer uma ultrapassagem, quando o veículo que você segue vai entrar aí para o lado esquerdo e outras mais que a gente sempre a gente sempre fala nas aulas a questão de exceções, né? Sempre vai existir uma exceção à questão das regras, mas a circulação é feita aqui pelo lado direito da via, trazendo aqui o slide para você explicando como é feita aí a circulação nas vias, então que obedece aí sempre pelo lado direito da via. Veja só aqui no inciso 2º, ele diz do artigo 29, ele fala o seguinte: o condutor deverá guardar a distância de segurança, que a gente tanto já estuda aqui no nosso canal, que é aquela distância de segmento frontal que a gente sempre guarda, mas ele também deve guardar a distância lateral daquele veículo, né? Veja que aqui tem as linhas, a gente já estudou que é mesmo sentido quando é aqui a linha branca, né, gente? Então, entre o seu veículo e os demais, então, bem como em relação ao bordo da via. Então, temos aqui o bordo da via, temos aqui a distância lateral do outro veículo e como deve ser guardada essas distâncias, né? Então, considerando-se no momento a velocidade e as condições do local da circulação, né, do veículo e as condições climáticas. Então, sempre guardar essa distância. Exemplo, professor, quando essa distância de segmento estiver no momento de condição adversa à noite ou chuva, essa distância de segmento, que é a distância que segue o que separa os veículos aqui, essa distância deve ser maior. A distância lateral também vai ser uma distância a ser sempre respeitada, né? Então, considera-se sempre o momento, a velocidade e as condições do local. Trazendo ainda a preferência de passagem, aqui no parágrafo que no terceiro diz o seguinte: quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem, né, gente? Ele traz aí que se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Quem tem preferência de passagem? Quando os veículos que transitam ali por fluxos, né, que se cruzem, no caso de um cruzamento, quem é que tem a passagem? E aí, muita atenção. No caso de apenas um fluxo, deve ser proveniente da rodovia aquele que estiver circulando por ela. Se o cruzamento existe aqui uma rodovia, quem tem preferência sempre é quem vai aqui nessa rodovia, certo? Então, quem está nessa rodovia terá a preferência sempre, né? A preferência de quem está cruzando aqui nessa rodovia. Isso é porque o cruzamento é apenas um fluxo proveniente de rodovia. Se fosse duas rodovias cortando, a gente vai ter outra regra, claro. Passando adiante, aí no caso de rotatória, temos aqui a rotatória, no caso aquela que estiver circulando por ela, né? Então aquele que está já, veja aqui o exemplo do carro azul. Esse carro azul já está circulando na rotatória e o carro vermelho vai chegando. Então quem já está circulando na rotatória terá sim a preferência, né? E aqui vamos ver aqui nos demais casos o que vier da direita do condutor. Vamos a um exemplo aqui que muita gente não sabe, muita gente tem dúvida, claro.
Mas em um cruzamento não sinalizado, quando não existe sinalização, e aí você vai encontrar um cruzamento ali na rua, muitas vezes o cruzamento não tem aquela placa pare, né? Eu dei a preferência. E aí quem tem a preferência, professor? Usa-se sempre o bom senso, mas aquele que vem da direita, né, gente? Aquele que vem da direita. Então veja aqui que no caso, o carro que vem aqui, que terá preferência, será o que sempre vier da sua direita, né? Então o que está no direito aqui é o azul, e assim por diante vai sendo feito quem vier da direita, né? Então, em um cruzamento não sinalizado, terá preferência aquele que vier da sua direita. Você vai estar dirigindo, conduzindo e se encontra em um cruzamento. Qual veículo que tem a preferência? Se não tem sinalização, aquele que vem da sua direita. Se tem sinalização, você vai obedecer à sinalização, é claro, respeitando as normas de circulação. Ainda fala aqui no artigo 29, quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação do mesmo sentido, né? Então vai ter ali várias faixas no mesmo sentido de circulação. São as da direita, né? Claro, aquela da sua direita, geralmente, para os deslocamentos dos veículos mais lentos. Então, se eu vou em de maior porte, caminhão, Topix, aqueles veículos mais lentos vão transitar sempre naquelas faixas da direita, né? O deslocamento desses veículos deve ser feito nas faixas, quando for faixa do mesmo sentido. Professor, qual é a cor da faixa do mesmo sentido? Mesmo sentido, cor branca, né? Que são essas faixas aqui. Sempre que se encontrar com a cor branca, é o mesmo sentido. Então aqui o carro só vai e aqui os carros só vêm, né? Então, quando houver faixa especial, quando não houver faixa especial a eles destinada, porque às vezes existe uma faixa exclusiva para ônibus, exclusivas para caminhão, e aí essa faixa eles irão transitar por ela com certeza. E as da esquerda? Aqui falamos da direita, né, que são para esses veículos, e as da esquerda destinada à ultrapassagem, claro, e aos veículos aí de maior velocidade. Então vamos lá. As faixas da direita para os veículos mais lentos de maior porte e as da esquerda, né, da sua esquerda sendo de mesmo sentido. Essas faixas são várias faixas de trânsito, vai ficar ali para os veículos com mais velocidade, né, maior velocidade, e os veículos que vão fazer ali aquelas ultrapassagens. Bem, galera, trânsito fácil online, facilitando o seu jeito aqui de estudar. Basta que você foque um pouco por dia nessa matéria de trânsito, que você vai ter no seu processo de habilitação bastante sucesso, né, gente? Então, vem com a gente, fica com a gente, gosta do vídeo, assiste até o final, você não vai se arrepender, com certeza sua aprovação virá em breve. Então vamos lá, galera, falando aqui ainda sobre o trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos, que é o que traz o artigo 29, trazendo aqui a letra de lei do artigo 29, de forma resumida e ilustrada para você entender da melhor forma possível. O trânsito de veículos ou sobre passeio, sobre calçada ali, gente, só poderá ser feito, né, para quando se for o quê? Adentrar dentro ou sair de imóveis ou áreas especiais de estacionamento, né? Então, se o seu veículo vai entrar na garagem, você pode transitar sobre a calçada nesse momento. Mas se você transitar na calçada sem que seja para adentrar dentro do seu imóvel, você estará constituindo uma infração de trânsito. E olha só, gente, muita atenção, porque é uma infração de natureza gravíssima, R$ 880 e alguns centavos. Veja, quase R$ 900 uma multa por transitar sobre calçada, passeios, né? E nos acostamentos também. Então você não pode transitar ali no acostamento da via, né? Então muito cuidado quanto a essa questão de transitar no acostamento, em passeios ou calçada, né, gente? Então, somente você vai transitar quando for para adentrar em áreas especiais de estacionamento ou na sua própria ali imóvel, né, ou na garagem, claro. Então, gente, trazendo aí prioridades no trânsito, os veículos precedidos de batedores, isso ainda é artigo 29, inciso 6º, traz aí que os veículos precedidos de batedores, né? O que é batedor, professor? Veja o exemplo aqui ilustrado para você. Um exemplo ilustrado de batedor são essas motos, né? E pode ser também carros. Então, esses veículos que são precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitando as demais normas de circulação. Eles
são precedidos de batedores, mas tem que respeitar algumas normas também. Não vai andar sem regra porque está precedido de batedores. E ainda traz aí no nosso Trânsito Fácil Online aqui na nossa aula, trazendo o nosso artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso 7º, que os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícias, o de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade no trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, né? Então, quando em serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou da preservação da ordem pública, observando as seguintes disposições. Quando os veículos, quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, veja o que você deve fazer. Quando uma ambulância, uma viatura, esses veículos mencionados, que está aí, ou de socorro, de salvamento, de incêndio, aí, policiamento ostensivo. Quando essas viaturas se aproximarem e você ouvir aquela sirene, você deve, todos os condutores devem deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Então você tem que dar prioridade para esses veículos. Professor, mas eu me encontrava ali em uma situação que eu tive medo de constituir infração. Não, porque o Código de Trânsito já traz aqui no artigo 29 que se você tem que abrir aí a prioridade para esses veículos. Então você não vai ficar ali parado em um semáforo, esperando o semáforo abrir para que eles passem. Você vai sair para a sua direita e aí deixar com que esses veículos que têm essa prioridade passem. Isso é artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Também, os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, ainda aqui no nosso inciso, deverão aguardar no passeio. Você só deve atravessar a via quando o veículo que está ali de socorro, a ambulância, o salvamento, de incêndio, de fiscalização de trânsito, tiver passado. Então, quando esse veículo tiver passado pelo local, aí você sim deve voltar ali a sua origem, ou atravessar se você é pedestre. O uso de dispositivo de alarme sonoro de iluminação já tem alteração nessa lei, intermitente, só poderá ocorrer quando há efetiva prestação de serviço de urgência. Houve alteração recentemente, mas para a sua prova do Detran, é o básico que você vai saber, isso que a gente traz aqui no canal Trânsito Fácil Online. Então, a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá dar com velocidade reduzida, isso é para os veículos. Então, se você vai conduzir aí uma ambulância futuramente, ou vai conduzir um veículo de fiscalização, deverá fazer essa passagem reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecida às demais normas deste código. Então não é a ambulância passa lá de qualquer jeito, tem que obedecer algumas regras também, com muito cuidado, porque, gente, é cuidar da vida, é evitar acidentes no trânsito. Então, esses veículos, ainda tem aqui no nosso oitavo, os veículos prestadores de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento no local. Então, você vai ver o carro da utilidade pública, vamos lá, da internet, o carro da energia, companhia elétrica, o carro forte, esses carros, eles gozam de, veja só a diferença, aqui eles são só parada e estacionamento, porque os de circulação, ele não gosta de circulação, ou seja, uma ambulância, um veículo de socorro, de salvamento de incêndio, ele pode até entrar lá numa contramão, e fazer aquela circulação que você achar que é errado, pode fazer ali em cima da calçada, ele pode parar em cima da calçada, ele pode fazer, mas fazer a circulação, vamos dizer assim, pelo acostamento, a ambulância, vamos lá, os casos que constituem infração que o código traz. Mas o serviço de internet, de luz, de energia, essas coisas, eles não vai poder fazer o quê? Ele não vai ter ali a circulação, apenas a parada e estacionamento. Então, o carro da internet pode parar em um local proibido para fazer o atendimento? Pode sim. O de energia elétrica? Pode sim, mas ele não pode circular, de forma a constituir infração. Então, esse serviço, desde que devidamente sinalizado, devendo estar identificado na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, o carro de utilidade pública lá, ele deve estar sinalizar, e ele deve estar identificado aí pelas normas, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Então, para cá, o que a gente precisa saber do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, a gente traz aí para você.
Falando um pouco de ultrapassagem, né? A ultrapassagem de outro veículo em movimento deve ser feita pela esquerda, precedida por sinalização regulamentar. Sempre vai ser feita pela esquerda e aí tem a sinalização de via. Então será permitida pela direita quando o veículo que estiver à frente indicar que vai entrar à esquerda. Essa é a exceção, né? Então a ultrapassagem sempre será feita sempre pela esquerda. Quando é que vai ser feito pela direita? Quando o veículo que estiver à frente indicar, né, vai sinalizar que vai entrar para a esquerda. Essa é uma das formas aí do nosso condutor entender aí a questão de ultrapassagem. Fazemos o artigo 29 de forma resumida, reduzida para você aqui, né, um resumo para você, para que você entenda esse artigo 29, que é um pouco extenso, mas trouxe aí o slide, trouxe a letra da lei para você, trouxe a explicação do professor Moraes para que você entenda e no dia da sua prova não faça aí nenhuma confusão. Assistiu o vídeo, vai lá, responde algumas perguntas, né? Vai responder algum exercício sobre a questão do artigo 29, de circulação, quem tem preferência em um cruzamento, quem tem preferência, um cruzamento não sinalizado, aquele que vem da sua direita, né, gente? Então, se tem a sinalização, exemplo, se tem a placa pare, mas o professor falou que é aquele que vem da direita. Não, você vai obedecer a placa pare ou dê a preferência. É em um cruzamento não sinalizado. Se existe um cruzamento ali com uma rodovia, terá preferência sempre aquele que esteja ali na rodovia, na via principal. Entendido até aqui? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa teu like, se inscreve aí no canal. Quero agradecer a todos vocês que têm se inscrevido no canal, que têm pedido aí para a gente gravar aí mais vídeos, né? Então a gente está aqui para ajudar você nesse processo de habilitação. Acredita no teu sonho, investe nele, que somente você é capaz de realizá-lo. Valeu, galera!